Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Você é aquele tipo de pessoa que se sente improdutiva durante o seu dia? Aquela pessoa que acha que faz muitas e muitas tarefas e no fim do dia parece que você não fez nada? Aquele tipo de improdutividade que faz o seu negócio estagnar e ter a sensação de que você não tá ganhando dinheiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 passos que você pode fazer que vai melhorar significativamente a sua produtividade. Mas antes de te falar esses 10 passos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Então bora lá! O primeiro passo, que parece uma coisa muito óbvia, mas muita gente deixa de utilizar aí, inclusive eu deixei por muito tempo de utilizar, é você ter uma agenda. É isso mesmo, parece uma coisa assim tão clichê indicar você ter uma agenda, anotar os seus compromissos, mas acontece que se você for uma pessoa que era como eu, como é que funcionava? Basicamente eu comprava uma agenda lá em 2017 e de tanto não usar, eu ficava usando ela por uns 3 anos, de que as folhas estavam todas em branco e eu não tinha a habilidade, na verdade o hábito, né? Não é nem a habilidade, o hábito de preencher os meus compromissos semanais. Só que quando você começa a ter uma agenda e você passa a não confiar mais na sua própria cabeça, porque a gente acaba guardando nossos compromissos ali, tem uma reunião segunda, uma reunião terça com fulano, um projeto para entregar na quinta-feira, e você vai confiando na sua própria cabeça, você acaba que pode esquecer alguma coisa no percurso aí, e futuramente vai alterar a sua produtividade. Então, se você, por exemplo, acabou de acordar e você está lá fazendo um 3D, está lá fazendo um projeto e você lembra, nossa, hoje eu tenho uma reunião que eu tinha me esquecido. Só que se você tem uma agenda, você consegue ver o macro da coisa, você consegue ver como é que vai funcionar a sua semana. E não necessariamente precisa ser uma agenda de papel, não. Se você não é aquela pessoa que costuma anotar lá, tem gente que só funciona anotando no papel, numa agenda mesmo. Você tem aí várias ferramentas que podem te ajudar a lembrar, né? Você pode anotar aí na sua agenda do próprio Google, que quando você cadastra aí uma atividade, ele vai te relembrar, ó, tem uma agenda, tem um projeto para entregar a tal dia, e aí vai chegar lembretes no seu celular. Eu particularmente gosto de utilizar uma ferramenta chamada Notion, tá? Procura aí, a gente vai deixar aqui na descrição para você olhar como é que ele funciona, e é como se fosse uma agenda eletrônica. Então eu sempre vou preenchendo meus compromissos lá semanais, meus compromissos diários, e é mais fácil eu conseguir me organizar e ser mais produtivo durante a minha semana, tá? Não é nem uma coisa assim diária, não. É pra gente poder ter uma noção do que a gente precisa entregar nesse período de 7 dias e a gente conseguir, assim, organizar melhor o nosso tempo. Então, se você não tem uma agenda, providencie aí uma agenda ou cadastre-se aí em um aplicativo que pode te lembrar aí de tudo que você vai precisar fazer durante essa semana, beleza? A segunda dica que eu vou te dar é faça uma lista de tarefas diárias. Então isso aí já não tem mais nada a ver com a sua agenda semanal. O que é fazer uma lista de tarefas diária? Aquele famoso to-do list, né? Então você vai marcar ali no dia tudo que você tem que fazer. Quando você divide as suas etapas, os seus projetos em pequenas tarefas diárias, você consegue administrar melhor a sua sensação de produtividade. Por quê? O nosso cérebro, quando a gente dá o ticketzinho lá, ó, fiz essa tarefa, fiz essa segunda tarefa, você consegue sentir ali que você tá conseguindo vencer o seu dia que você preparou. E novamente, não precisa ser num papel. Eu particularmente prefiro fazer num papel as minhas tarefas diárias, porque eu já escrevo ali quando eu acordo, ó. Hoje eu preciso fazer isso, entregar tal coisa, fazer tal etapa de um 3D, reunião com o cliente, que eu já anotei na minha agenda. Mas só para preencher ali, ó, e cada tarefa que eu vou fazendo, eu vou marcando lá, ó, que eu fiz, que eu já realizei, e você vai tendo a sensação de que você está sendo produtivo durante o dia. Quando você deixa simplesmente seu dia rolar, parece que você fez um monte de coisa e no fim você não fez nada. Ou até você fez muita coisa, mas você não tem a noção do quão produtivo você foi. E às vezes você é sim produtivo, você só não consegue perceber o tanto de coisa que você conseguiu fazer durante o seu dia. Então pegue lá esse mesmo aplicativo que você está usando para sua agenda e comece a fazer uma divisão de tarefas diárias lá, das menores coisas até as maiores coisas, que você vai sentir que você está conseguindo evoluir
durante o seu dia, beleza? O terceiro passo que você precisa prestar atenção aí é você resolver uma tarefa de cada vez. Eu sei que muita gente fala que é importante você ser multitarefa, né? Então fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que na verdade é ao contrário. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho muita dificuldade, inclusive, de me concentrar em uma tarefa só. Normalmente eu sempre quero fazer ali várias tarefas ao mesmo tempo, só que toda vez que eu tento fazer isso, acaba que eu fico com a sensação de que eu não consigo terminar nada, porque eu tô lá, vou fazer um roteiro aqui para um vídeo, aí eu sento para fazer o roteiro, depois eu lembro de um post no Instagram e aí eu pego o celular para fazer aquele post, depois eu lembro de responder alguém lá nas redes sociais, tirar uma dúvida de um aluno. Só que quando eu deixo me levar por essa desorganização de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, no fim das contas passa o meu dia e eu não fiz nada. Uma técnica que eu utilizo bastante e que pode funcionar com você, caso você seja assim também, é a técnica de você dividir o seu tempo por minutos. Por exemplo, você vai fazer uma tarefa, determinada tarefa. Vou fazer a modelagem de um 3D e eu vou dividir em espaços de 40 em 40 minutos. E aí a cada 40 minutos você senta para se concentrar naquela tarefa. Quando determinar o tempo, 40 minutos, bota o despertador ou utiliza alguns aplicativos, procura aí sobre a técnica Pomodoro. Você vai saber do que eu tô falando aqui. E aí a cada 40 minutos meu celular desperta e aí eu vou e descanso, mexo no celular, respondo a mensagem de alguém, falo no telefone, respondo algum e-mail. Quando passa o tempo de descanso, mais 40 minutos focado só naquela tarefa. Quando eu comecei a fazer isso, eu senti que a minha produtividade aumentou bastante. Por quê? Você acaba focando ali, você fica surdo, mudo, cego para tudo que está ao seu redor. E aí quando eu vou fazer um 3D, eu coloco o tempo lá, 40 minutos, eu vou me concentrar aqui, eu não vou fazer mais nada. E aí quando eu sento lá esses 40 minutos, pode o mundo desabar lá de meu lado, que eu consigo me concentrar, porque eu sei que eu ainda estou naquele tempo de produtividade. E aí quando tem um intervalo eu vou e faço as minhas distrações. Isso funciona muito bem para quem tem uma certa dificuldade de se concentrar. Então procure dividir a sua tarefa uma a uma. Não faça tudo ao mesmo tempo, porque se você fizer tudo ao mesmo tempo, vai chegar no final do dia e você não vai ter resolvido nada de forma efetiva, beleza? A quarta dica que eu vou te dar aqui é para que você separe as suas tarefas estrategicamente. Como assim? Tem gente que é mais produtiva durante a manhã, tem gente que é mais produtiva durante a noite, tem gente que é mais produtiva durante a tarde. Não importa qual é o seu horário de produtividade. Cada um sabe de si, cada um sabe qual é o horário que tem mais energia, né? Tem aquele tipo de pessoa que passa o dia todo com preguiça e chega à noite, tem lá energia para construir uma casa, né? Tem vários memes que soltam na internet, o pessoal fala, chega à noite, eu tenho energia para fazer qualquer coisa, para limpar a minha casa inteira. Então, se você é do tipo de pessoa que você sente mais energia durante a noite, deixe as tarefas mais difíceis e as tarefas mais importantes para você resolver naquele horário que você é mais produtivo. Eu prefiro resolver as minhas tarefas mais importantes durante o período da manhã, porque eu sou o tipo de pessoa que eu começo a perder energia ao longo do tempo, ao longo do dia. Então vai passando o dia, eu começo a perder mais energia. Então logo de manhã cedo eu resolvo aquelas minhas tarefas mais difíceis. Simplesmente quando eu vou começar a fazer um 3D, então eu peguei o projeto agora, vou iniciar. Normalmente é as tarefas que eu considero mais difíceis, que são as tarefas que eu tenho que ter mais atenção, que eu tenho que olhar o projeto, tenho que prestar atenção em medidas. Então eu coloco logo no período da manhã, que aí eu já vou resolvendo, e aí eu deixo para mais pro fim do dia aquelas tarefas que são mais automáticas, como por exemplo, responder um e-mail, responder alguém lá no Instagram, postar alguma coisa, fazer algum roteiro. Então eu deixo para o fim do dia aquilo que eu sei que não vai exigir tanto do meu cérebro assim. Então se você é uma pessoa mais produtiva pela manhã, resolva suas coisas mais importantes pela manhã. Se você é uma pessoa mais produtiva, que tenha mais energia durante a noite, não espere o dia todo lá sem fazer nada, só porque você tá com preguiça, para você ficar lá sem fazer nada. Façam coisas que você faz de forma automática. Responda alguém, prepara alguma reunião que você está precisando, aquele e-mail que está atrasado, certo? Então procura fazer atividades que não exijam tanto de você. E aí só você que vai dizer qual é o seu horário mais produtivo. Só que quando você separa de forma estratégica, é muito mais fácil você começar a ir eliminando as tarefas mais importantes. E a gente sabe que existem tarefas que são mais rápidas de ser feitas, mas não são tão importantes assim. Então deixa essas tarefas mais
pro final do dia, ou se você acorda com mais preguiça, faz logo de manhã, e deixa as tarefas que são mais longas, que vai exigir mais de você pensar, vai exigir mais de raciocínio, vai exigir mais esforço físico, certo? Para você responder, para você resolver naquele período que você se sente com mais energia. A quinta dica é você subdividir as tarefas maiores. Como assim? Quando eu tenho uma tarefa muito grande para ser feita, por exemplo, fazer o 3D de um empreendimento, de um prédio, eu não coloco isso como uma única etapa, não. Eu subdivido em etapas menores, que aí eu me sinto mais produtiva. Inclusive, eu deixei até um áudio lá no Instagram, dando essa dica pro pessoal. Toda vez que você vai fazer uma coisa que você acha muito difícil, que você acha muito trabalhosa, separa em etapas para que você consiga sentir que aquilo ali tá tendo evolução, que você tá conseguindo chegar ao objetivo final, que é a entrega final ali, seja do seu 3D, seja do seu projeto. E aí, como que eu faço isso? Quando eu vou fazer um 3D, por exemplo, eu subdivido lá, etapa de estrutura, levantamento de paredes, levantamento de cobertura, depois eu faço uma outra etapa, que é a etapa de inserção de blocos, a outra etapa composição de cena, outra etapa iluminação, materiais, configurações de materiais, vegetação, certo? Então, quando você faz isso aí, você acaba tendo a sensação de que, na verdade você começa a entender que aquele processo tá chegando ao final e você não fica ali com a sensação de que é uma coisa gigantesca que não tem fim nunca. Eu sempre divido assim, ó, durante a manhã eu vou fazer a etapa das paredes, durante a tarde eu vou fazer o telhado, a cobertura. Vou deixar sempre, por exemplo, eu sinto que pesa muito mais pra mim fazer a modelagem do que o render. Então, o que eu faço? Como eu disse na dica anterior, eu sempre deixo a modelagem para fazer durante o período da manhã, porque o render eu já tenho uma facilidade muito maior de configurar. Eu configuro de uma forma muito mais automática. E quando você subdivide essa tarefa aí, eu sempre deixo o render pra noite. Então, o render eu consigo, mesmo cansada, depois que eu fiz um monte de coisa, gravei um monte de vídeo, dei um monte de aula. Se eu pegar para fazer um render, eu consigo fazer de forma mais automática do que fazer uma modelagem. Só que se eu subdivido essa tarefa em vários pedacinhos, eu consigo saber em qual etapa eu estou, eu consigo saber quanto falta e qual que é o período que vai demorar para eu terminar isso aí. Inclusive, provavelmente você tem um prazo para entregar aí, você começa a entender. Poxa, falta só 5 dias, eu ainda tô na metade. Preciso correr aqui. E aí você vai conseguir ser mais produtivo. Ou você consegue enxergar que, falta aqui 10 dias, eu já tô quase terminando. Então você consegue dar uma diminuída aí e fazer coisas que vão ser mais importantes. Então não é porque essa etapa é muito grande que você não pode subdividir em várias outras. Faça esse teste aí que com certeza você vai se sentir mais produtivo durante o seu dia, durante a sua semana e durante o seu mês. A sexta dica é para que você estabeleça uma ou duas prioridades por dia. Como assim? Tem gente que coloca lá, amanhã eu preciso resolver essas 10 coisas que são super importantes. Só que a gente sabe que 10 coisas super importantes você não resolve em um dia só. Então, se você coloca lá uma meta plausível, uma meta alcançável, amanhã a minha coisa importante é entregar esse projeto aqui. Porque tá no prazo, o prazo é amanhã. Então você acaba subdividindo o seu tempo para aquilo ali, ok? Então se você pega lá e fala, eu vou resolver 5 coisas importantes todos os dias, você vai acabar perdendo noites, você vai acabar trabalhando demais, você vai acabar sem o tempo de descanso, você vai acabar se sobrecarregando naquele dia sem necessidade, porque você colocou uma meta na sua cabeça de que você iria resolver tudo que era importante em um dia só. Então se você coloca aqui, segunda-feira eu tenho uma coisa importante, na terça eu tenho 2, na quarta eu tenho 2, na quinta mais uma coisa, você resolve aí várias coisas importantes durante a semana sem se sobrecarregar em um dia só. Então, uma das metas importantes de você ser produtivo é você ser realista. Não adianta nada você falar, eu vou fazer lá uma lista de tarefas, vou ter minha agenda e todos os dias você colocar coisas muito difíceis para serem feitas, todas as coisas muito importantes e você querer resolver em um curto espaço de tempo, sabendo que você não consegue. E aí você vai estar se boicotando aí e você vai ficar com a sensação de nossa, é muita coisa para fazer, eu não consigo fazer nada, eu não tenho tempo para nada, eu trabalho e não tenho dinheiro, eu trabalho e
eu não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para minha família. Se você começa a colocar metas mais alcançáveis, coloca lá uma coisa, duas coisas, no máximo, mais importantes no seu dia. A 7ª dica vai pra galera aí que já tem uma condiçãozinha, que já trabalha há algum tempo, já consegue tirar uma grana e pode delegar tarefas domésticas. Isso mesmo, pode parecer uma coisa besta, mas se você, além de trabalhar, então você faz projeto, você trabalha com sua mente ali, faz 3D, você ainda tem que fazer as atividades domésticas, né? As atividades diárias aí da sua casa, então limpar a sua casa, lavar roupa, lavar prato, você vai se sentir muito mais sobrecarregado, porque a gente sabe, né? Então a gente lava um prato ali, a gente sabe que tarefas domésticas não acabam nunca. Você acabou de lavar um prato ali, lavar uma pia gigantesca, se você vier pro escritório, vir lá, trabalhar, fazer um 3D, quando você voltar, parece que você não lavou nada, tá tudo sujo de novo. Isso aí, pra quem não gosta, porque existe o tipo de pessoa que vai gostar de fazer isso aí, que trata isso aí como é uma coisa que eu relaxo, tá? O que eu acredito que não seja todas as pessoas. Se você odeia fazer tarefas domésticas, procure terceirizar esse serviço. Porque o que acontece? Se você não gosta de fazer, você vai reclamar antes de fazer. Já vai ficar chateado porque você tem que fazer. Você vai fazer reclamando e quando terminar você ainda vai reclamar porque você fez. E aí a sua produtividade no trabalho vai começar a cair. Então não adianta nada você chegar lá, limpar a sua casa toda, arrumar a sua casa, lavar seu prato, arrumar seu quarto, lavar o carro. E aí você cansa a sua mente para ir produzir. Ou você produz já pensando que quando chegar em casa você tem que limpar tudo. E amanhã você vai ter que fazer de novo e depois de novo. É uma tarefa sem fim. Trabalhos domésticos são tarefas que consomem muito a gente. Então, se você tem uma condição aí de terceirizar esse tipo de serviço, isso aí vai ajudar muito na sua produtividade. Porque você vai chegar na sua casa, vai estar tudo ok, tudo limpinho. Você vai chegar só para relaxar, vai para o escritório de manhã cedo sem se preocupar em chegar em casa e fazer tudo de novo. Só que se você não tem essa condição, a gente sabe que você vai precisar fazer, então procura se organizar aí os tempos que você tem para poder produzir e o tempo que você tem para poder fazer as suas tarefas domésticas, porque se você deixa tudo misturado, não tira um tempo para isso, os horários fixos para isso, você acaba embolando aí o seu dia, porque a gente sabe, como eu falei, e eu repito, você sabe também, se você for toda hora que sujar alguma coisa na sua casa, você parar, principalmente se você trabalha em casa, ok? Então, se você trabalha em home office aí, tem muita gente que acompanha a gente aqui que trabalha em casa, então não tem um escritório, não tem o costume de sair de casa para trabalhar, parece que o trabalho triplica, porque toda hora tem alguém te pedindo para fazer ir no mercado, alguém te pedindo para fazer, dar uma carona para alguém, e aí você acaba que passa mais tempo do seu dia resolvendo coisas da sua casa do que no seu escritório. Então procura resolver essa questão aí, e se você ainda não tem condições, já começa a pensar em quando eu conseguir ganhar um dinheiro aí, eu vou separar essa grana aí todo mês para eu conseguir desafogar dessa parte doméstica e poder trabalhar, usar o meu tempo, a minha produtividade para o meu negócio. A 8ª dica é para que você aprenda a dizer não. Exatamente. O que é aprender a dizer não? Eu sei que no início, quando a gente está começando, então se você está começando, essa dica não vai servir muito para você que acabou de começar o seu negócio. Por quê? Por que não? Porque quando a gente está começando, é normal que a gente diga sim para tudo. Todo cliente que aparece faz isso, você fala faço, faz aquilo, faz. Por quê? Primeiro que você está precisando da grana, segundo que você não sabe ainda o que é um cliente ideal, o que é aquele cliente que não vai ser tão legal para você, qual é o projeto que vai ser lucrativo, qual é o projeto que não vai ser lucrativo. Então no início você vai precisar dizer sim para todo mundo mesmo, para você conseguir entender como é que funciona o seu negócio, o que vale a pena e o que não vale a pena para você. Só que à medida que vai passando um tempo, mas não precisa ser tanto tempo assim não, tá? E você vai entendendo qual é a do seu negócio, aquele cliente que você fala assim, aquele cliente ali que eu peguei me deu mais trabalho do que dinheiro. Então o próximo, se tiver um cliente semelhante àquele, eu já vou evitar pegar. Então quando você tem a maturidade do seu negócio e você aprende a dizer não, você consegue ser muito mais produtivo. Por quê?
O que acontece? Se você diz sim para um cliente que você sabe que é aquele cliente que pede alteração demais, aquele cliente que não valoriza o seu trabalho, aquele cliente que fica mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses ali empacado naquele mesmo projeto, não te paga direito ainda por cima, você sabe que se você disser sim para ele de uma próxima vez, a primeira vez ok, você não sabia que ele era assim, mas de uma próxima vez você sabe que ele vai tomar o espaço de um cliente que pode ser muito mais rápido, muito mais lucrativo, de um negócio que pode te ajudar. Então você precisa aprender a dizer não, a falar, ó, isso aqui não funciona para mim, eu não atendo esse tipo de cliente. Assim você tendo o jeito de falar com o cliente, falar bem assim, ô fulano, eu não atendo mais o seu tipo de empreendimento, eu não atendo mais esse tipo de projeto, mas eu tenho alguém legal para te indicar. Você não precisa falar para o cliente assim, não vou atender, não precisa ser assim. Você pode indicar um colega que possa ajudar ele. Então eu sempre faço isso, desde que a gente nichou aqui a Arquicidade, sempre tem pessoas que chegam e falam, faz um projeto para mim, só que a gente não faz mais projeto, a gente só trabalha com 3D. Eu sempre falo, eu não pego mais esse projeto. Não é que eu não posso pegar, eu sou formado, eu sou arquiteto, eu posso pegar. Mas se eu pego esse projeto, vai me tirar o tempo de fazer um 3D, que eu sei que é muito mais lucrativo para o meu negócio hoje. Então eu sempre falo, tem um colega que eu posso te indicar, vou te passar o contato. E eu indico meus colegas que formaram comigo, ou meus amigos, parceiros aqui do escritório. Então, quando você entende o seu negócio, é muito mais fácil você entender o que é ou não lucrativo para você. E vai ficar cada vez mais fácil você dizer não para aquilo que você sabe que vai só atrapalhar o seu crescimento. A 9ª dica é: use os seus princípios para tomar decisões. Como assim? Cada pessoa tem um princípio diferente. Existem pessoas que, por exemplo, têm um princípio, o meu princípio o que eu quero hoje é ganhar dinheiro, é trabalhar e ganhar dinheiro, então é a minha prioridade hoje. Tem gente que é assim e não tem problema nenhum, não existe certo, não existe errado. Só que quando essa pessoa tem o princípio de trabalhar demais, qual que é a dela? Por exemplo, se surgir um trabalho que ela sabe que vai gastar muita energia dela, que ela sabe que ela não vai ter descanso, não vai ter tempo para a família, mas vai ganhar dinheiro, é muito mais fácil ela tomar a decisão de aceitar esse projeto. Então ela está se baseando, a decisão dela está sendo baseada no princípio que ela tem hoje. Qual é o princípio dela? Eu quero ganhar dinheiro e eu quero trabalhar muito mesmo e é a minha prioridade. Ao contrário da pessoa que, por exemplo, tem como princípio, como prioridade a sua família, o seu descanso. Então o trabalho não está na prioridade, está lá em 3º, 4º lugar. Quando surge um trabalho que ela sabe que vai dar muito dinheiro para ela, mas ela vai perder o seu final de semana, ela vai perder o seu contato com a família, seu descanso vai ser muito reduzido, ela vai precisar perder muitas noites com isso. Qual que vai ser a decisão dela com base no princípio? Eu não vou pegar esse projeto porque vai ferir a minha prioridade. E a minha prioridade hoje é a minha família, é o meu descanso. Cada pessoa tem princípios diferentes. Você precisa entender qual é o seu, qual é a sua prioridade. E assim você vai conseguir tomar decisões que vão te ajudar a aceitar determinadas coisas em detrimento de outras, certo? Então você vai conseguir identificar aí, o que eu posso aceitar, que vai ser ok para mim, de acordo com os meus princípios, que vai fazer com que eu seja produtivo e vai fazer com que eu consiga cumprir os meus objetivos aí, de acordo com aquilo que eu acredito. Então, tome decisões baseadas nos seus princípios. E por último, e não menos importante, a nossa 10ª dica: saiba assumir e admitir os seus erros. Parece uma coisa assim meio clichê, mas normalmente as pessoas perdem muito tempo na vida sendo orgulhosas. E aí demora tanto de assumir o erro, demora tanto de enxergar, de assumir e de consertar esse erro e tentar mudar. Demora mais tempo tentando admitir que errou do que tentando consertar isso aí. Então, quanto mais rápido você consegue assumir que você errou, quanto mais rápido você consegue admitir, eu errei, mas eu posso consertar isso aí, mais você vai conseguir tempo para conseguir até errar de novo. Por quê? Qual que é o maior erro das pessoas? Por exemplo, na nossa profissão, errar ali com o cliente e passar tanto tempo procurando uma desculpa para dar para ele, ao invés de virar e falar, pô, fulano, eu errei aqui,
mas eu posso consertar, mas eu vou te beneficiar de uma outra forma. Ao invés de ficar tentando fugir do cliente, não atender as ligações, procurar dar desculpa aqui, uma desculpa amanhã, outra desculpa, e nisso passa uma semana o cliente atrás de você, sendo que você poderia ter minimizado esse tempo aí todo, assumindo que você errou. A gente é humano, a gente erra o tempo todo, é normal, mas é muito mais fácil você virar para a pessoa e falar: me desculpe, eu errei, posso consertar. E pode ser mais produtivo para você sim assumir os seus erros. Porque quando você sabe que você errou, você vai lá atrás, você vira para a pessoa e fala: errei, mas eu vou consertar logo aqui. A pessoa vai te dar um voto de confiança em relação a isso aí e vai até agradecer você por você ter sido sincero. E você vai conseguir ficar mais leve, aliviar mais, conseguir pensar em outra coisa, porque às vezes a gente deixa de ser produtivo porque a gente está ali fazendo um trabalho, fazendo um projeto e pensando naquele problema que a gente tem que resolver porque a gente errou, sendo que poderia ser muito mais fácil você virar para a pessoa sem orgulho, zero orgulho, virar para a pessoa e falar assim: errei, mas eu vou ajeitar isso aqui para você, não se preocupe, vou consertar o que eu fiz. E aí a gente vai conseguindo ter uma relação de confiança melhor com o nosso cliente, com o nosso colega de trabalho, com o nosso chefe, com o nosso negócio como um todo, tá? Então eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se você gostou, curta aí, comenta o que você achou e manda para um amigo aí que tá precisando ouvir essas dicas aí. Não se esqueça que toda segunda e sexta-feira às 5 horas da tarde sai vídeo novo no canal. Então valeu!